Eu sou a Inês Rocha e este é o P24, pulseira eletrónica para incendiários no verão. Solução ou medida ilusória? Que essas pessoas precisam de ser vigiadas. Uma pulseira eletrónica ou uma situação semelhante deve ser aplicada e deve ser aplicada já. Desde 2017 que a lei portuguesa permite que os incendiários florestais condenados a menos de 2 anos de cadeia cumpram a sua pena de forma intermitente e em casa. Mas os tribunais aplicam a lei de forma muito residual. Neste verão, apenas 22 incendiários condenados estão a cumprir prisão domiciliária com pulseira eletrónica, segundo dados fornecidos ao público pelo Ministério da Justiça. O PAN quer agora tornar a medida obrigatória para todos os condenados pelo crime de incêndio florestal que estejam em liberdade, entre os meses de maio e outubro. A proposta surge no ano em que os fogos já consumiram mais de 200 mil hectares. De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o incendiarismo esteve na origem de 1/4 dos incêndios registados entre janeiro e julho. Para o partido, só uma vigilância mais apertada nos meses críticos pode reduzir o risco de reincidência e facilitar a investigação criminal. Uma medida já defendida também pelo candidato presidencial António José Seguro em entrevista ao DN, que ouvimos no início deste episódio. Mas será esta solução execuível e terá impacto real na prevenção e no combate a este tipo de crime? Para responder a estas perguntas, ouvimos o ex-diretor da Polícia Judiciária, Gil Carvalho, que ao longo da sua carreira liderou investigações sobre incêndios florestais e conhece de perto o perfil dos incendiários em Portugal. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Gil Carvalho, bem-vindo ao P24. Obrigada por ter aceitado o convite para estar connosco. Tendo em conta a sua experiência na investigação deste tipo de crimes na Polícia Judiciária, como é que viu a proposta do PAN de tornar obrigatória a pulseira eletrónica entre maio e outubro para os condenados pelo crime de incêndio florestal que estejam em liberdade? Acha que pode resolver o problema? Pode criar novos constrangimentos? Nesta altura surgem sempre muitas propostas. Estamos a falar aqui numa proposta já para autores condenados, já com trânsito e julgada a sentença, de uma medida que pode ser, para todos os efeitos, substitutiva até do seu internamento ou da sua prisão efetiva. Ou seja, não vai-se pôr sempre a discussão em termos da proporcionalidade da medida, em termos dos direitos, liberdades e garantias. Gera sempre alguma controvérsia, mas também temos de ter em conta que a sociedade tem que cada vez mais se proteger de situações que todos os anos causam determinado tipo de calamidades. Como tal, a proporcionalidade da medida proposta com a afetação de direitos das pessoas que poderão ou não usar a pulseira se calhar é mais diminuta do que aquilo que havia, que em determinado período do ano essas pessoas deveriam ficar detidas. Ou seja, o controle dessas pessoas deve ser feito. Se bem que aí também vai haver uma dificuldade. É porque nós cada vez com estas alterações climáticas, e já o tivemos, os piores incêndios até tivemos fora das épocas críticas. Em termos do mapa daquilo que é o verão, do que é a primavera, já tivemos alturas em que fora do verão tivemos os piores incêndios com piores resultados. Portanto, quando é que essas pessoas vão usar a pulseira eletrónica? Será durante o período crítico, o antigo período chamado de Charlie, ou será durante em que períodos e em que épocas e a partir de quando? São sempre medidas um bocado difíceis de pôr em prática. A avaliação psicológica e psiquiátrica aqui é fundamental e deve ser sempre prévia a qualquer medida que o Tribunal venha a tomar. Mas esta prisão domiciliária intermitente já existia na lei para incendiários florestais. Porquê é que, na sua perspectiva, esta medida nunca foi aplicada de forma consistente pelos tribunais? Porque no fundo, a regra dos tribunais. E neste âmbito e até previamente até à condenação, isto já no fundo já resulta de uma condenação, de um trânsito em julgado, de uma medida a aplicar até no âmbito das penas acessórias, que pode haver aquelas penas alternativas, acessórias,
de não frequentar determinados sítios, como às vezes acontece que as pessoas têm que estar afastadas da floresta não sei quanto tempo, como é das profissões. Isso tudo tem que estar no código e está na parte geral do código. Mas nós vemos até antes dessa fase, e denotamos muitas vezes antes dessa fase, quando ainda estamos na fase de inquérito e da aplicação de medidas de coação, que muitas vezes há decisões de tribunal que até nem são difíceis de entender. Eu cheguei a ver situações de indivíduos que vivem na floresta, que têm casa junto à floresta, que deitam o incêndio dolosamente na floresta, são identificados, são detidos, são presentes pelas autoridades judiciárias ao juiz de instrução criminal e saem de lá com a proibição de se aproximarem 500 metros, por exemplo, ou 1 quilómetro da floresta, ou residirem fora da floresta a 500 metros, por exemplo, e ainda vem com o controle eletrónico. Ora, isto é uma medida que é inaplicável, porque a pessoa reside na floresta. Ou seja, às vezes falta aqui toda uma informação que as autoridades judiciárias devem ter para promover o Ministério Público e para aplicar o juiz as medidas coativas mais adequadas a estes indivíduos. E então estamos a falar de medidas coativas, muito mais devemos falar quando já são medidas punitivas, quando já estamos na punição, quando já há o trânsito e julgado da sentença. Qual era a opinião dos peritos com quem contactou quando estava na Polícia Judiciária sobre esta possibilidade de penas domiciliárias intermitentes? É algo que é defendido pelos especialistas? Não, era algo que era criticado por especialistas, principalmente até pelos médicos psiquiatras, em termos daquilo que é a base do Código Penal, que visa a reintegração do arguido na sociedade. Os efeitos das penas e o efeito do internamento, no fundo, que é para tratamento desses indivíduos com a prisão intermitente, como lhe chamavam, diziam que este tipo de pessoas não sabiam quando é que estavam, de facto, a cumprir pena. Ou seja, eram soltos e em determinada altura eram presos. Até havia um médico psiquiátrico que tinha muita piada em dizer: estou preso, não estou preso, estou preso, não estou preso. Ou seja, conforme entrava e saía, esta prisão intermitente, no fundo, não ia de encontro também aos fins que estão subjacentes ao Código Penal e à reintegração social do arguido. Portanto, como vemos, às vezes até aquilo que nós dizemos parece um paradoxo. Umas vezes dizemos uma coisa, outras dizemos outra. É um assunto de difícil execução, de difícil entendimento, mas que é necessária uma tomada de decisão, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, faz mais sentido na teoria do que na prática? Na prática não é execuível, é isso que está a dizer? Na prática é execuível, porque se houver possibilidade de se saber em todo momento onde é que está aquele indivíduo que tem uma tendência para o incêndio, é reincidente, e o reincidente é uma figura que também existe no Código Penal, não é reincidente porque já há algo que o diga. E as pessoas, a sociedade tem que salvaguardar também dessas pessoas, e essas pessoas também têm que salvaguardar a sua própria integridade física e a elas mesmas, porque muitas vezes uma pessoa dessas é visto em determinado local, há um incêndio, ele com aquele estigma que tem de já ter posto o incêndio é logo indicado como autor do outro incêndio e pode não ser, ou seja, pode haver aqui uma injustiça. Agora, aquilo que estava preparado há uns anos atrás e aquilo que existia há uns anos atrás entra no conceito geral da prevenção, ou seja, os incêndios é tudo uma questão de prevenção. E a prevenção, tanto tem que ser direcionada para a floresta, que tipo de floresta, como os técnicos e os peritos falam, como aqueles que são potenciadores de deitar o incêndio, de fazer as ignições. E aquilo que existiu há muitos anos e aquilo que se fazia e que deve ser feito e que está previsto e estudado é que os incêndios, de facto, combatem-se no inverno. É tudo uma questão de prevenção. E isto começou há muitos anos,
com ações de sensibilização junto das aldeias, que não era difícil, não é? nas aldeias, através dos presidentes de junta e outras pessoas agregadoras do povo, em que se faziam reuniões e em que se sensibilizavam as pessoas para aquilo que poderia ser um incêndio, tanto em termos da gestão da floresta, como em termos do controle de pessoas que potencialmente pudessem pôr fogo. Ou seja, sensibilizar para, no fundo, para potenciais incendiários. Porque quase todos, muitos deles, e não podemos dizer que não, têm determinado tipo de perfil, e um perfil que muitas vezes está ali, está junto, está próximo, com certas dependências, tanto a dependência principalmente do álcool e também de alguns da doença mental. E não são difíceis de controlar em meios pequenos. Portanto, isso também incumbe às próprias populações e aos próprios familiares, nesses períodos do ano, também terem uma certa vigilância sobre esse tipo de pessoas. Certo. Há também quem defenda o agravamento da moldura penal. O Chega, por exemplo, defende 25 anos de prisão para os incendiários. Como é que comenta esta vontade de André Ventura e a possibilidade de agravar estas molduras penais? Está estudado e eu também acho que não é pelas molduras penais serem maiores que vai fazer que haja menos incêndios. O que interessa é que nós vemos molduras penais em vários tipos de naturezas de crimes, e depois aquilo que é feito e vemos no fim, temos crimes que vão, por exemplo, de 8 anos e no fundo vem com pena efetiva de 3 ou de 4, até 5 anos. E se for até 5 anos, a maior parte delas já a pena fica suspensa, a pena não é efetiva. Às vezes vale mais uma pena que é até 10 anos, mas que há uma pena efetiva de 2 ou 3, do que uma pena até 25 anos, em que depois vai reduzindo, porque a pena é a medida da culpa, e nós vemos isso acontecer muitas vezes, e as penas, em vez de se tornarem efetivas, tornam-se suspensas. Se calhar o problema está no tipo de pena que é aplicada, se é suspensa ou se é efetiva, do que na moldura penal. A moldura penal é uma coisa, e aquilo que os tribunais aplicam como pena efetiva de prisão é precisamente outra. É mais o fim efetivo da pena, em que haja pena efetiva e que depois essa pena efetiva se traduza na reinserção prisional, que haja de facto programas e que haja programas efetivos e que se trabalhe nessa vertente. Não vai ser os 25 anos ou os 30 anos ou a pena de morte que vai fazer com que certas pessoas deixem de deitar o fogo. Nessa eu não acredito. É mais importante o momento após o cumprimento da pena, a parte da reinserção da pessoa? Isso é, mas mesmo na reinserção social eles têm falado, tanto a nível dos incendiários como outros, que tem falhado. Tem falhado a reinserção social e em muitos crimes até contra as pessoas, ela até praticamente nem é feita. Agora, o que muita gente já fala, e eu também concordo, é que a pena de facto, independentemente da moldura penal seja 30 anos, até pode ser 8 anos, mas que a pena seja de facto aplicada, mas em efetividade, não em suspensão. Em suspensão nós vamos ter o quê? Vamos ter, e aqui estamos a falar de incêndios, nós vemos que há alguma reincidência de uns anos para os outros, ou quando saem, voltam a reincidir. E eu posso lhe dizer que há muitos casos que há o controle, e isso também faz parte da prevenção, e que deve ser feito no tal inverno. Há o controle, e isso cabe aos órgãos de polícia criminal, fazer o controle daquelas pessoas que já têm ficha, que já foram condenadas, que se estão soltas ou não e o que é que elas andam a fazer. Esse é um trabalho invisível que deve ser feito pelos órgãos de polícia criminal. São pessoas conhecidas, são pessoas, muitas delas que estão ou por doença mental ou por dependências, nomeadamente do álcool, são pessoas muito propensas em determinadas alturas a deitar fogo.
Muito bem. Gil Carvalho, muito obrigada pela sua presença no P24. Foi um gosto e até uma próxima. Obrigado, eu. Estarão os grandes êxitos do verão a desaparecer? Diz o jornal The Guardian que este ano produziu o menor número de êxitos na história dos Estados Unidos. Isso pode sinalizar o fim deste fenómeno sazonal. Mas o Y ainda não está pronto para deixar morrer a canção de verão e propõe 10 títulos que se arriscam a tornar memoráveis. Leia o artigo de Pedro João Santos em público.pt. O P24 fica por aqui. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.